É noite, é hora de calar o céu, quieto, parece oração. Silêncio faz bem pra alma, a noite traz a calma, mas é preciso ouvir a voz do silêncio. Silêncio. Meus irmãos e minhas irmãs, cumprimentamos a todos, dando a nossa saudação, as boas-vindas à Casa do Caminho, que na noite de hoje a misericórdia divina ampare a todos nós que nos encontramos nesse santuário, e que as falanges amorosas de São Francisco de Assis, o patrono de todos nós, possa estar a nos ajudar, a nos envolver com o refúgio do seu imenso amor, para que voltemos aos nossos lares, levando as bênçãos da paz, da saúde, da tranquilidade, desses bens imperecíveis que, lamentavelmente, a cidade chamada civilizada que fazemos, lamentavelmente, vem falhando um pouquinho mais. Vamos pedir à irmã Kalina para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Então vamos, neste momento, silenciar nossa mente, nos adentrarmos nesse mundo de paz e de luz, de tantas bênçãos. Jesus amado, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti, para que, anelados no Teu amor e na Tua luz, possamos primeiramente agradecer por todas as bênçãos, por todas as dádivas que têm chegado à nossa vida. Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu exemplo que nos deixaste há mais de 2000 anos. Esse Teu Evangelho que nos conduz entre todas as trilhas, nos levando ao porto seguro da Tua mensagem. Que todos nós, nessa encarnação, o corpo físico que recebemos, em mais uma oportunidade de trabalho, de aprendizado e de crescimento, que cada um, enquanto trabalhador, enquanto ser encarnado, possa realmente despertar para todas essas verdades, despertar dentro de cada um essa centelha crística divina que nos religa ao todo, a Deus. Que nesta noite, amparados pela espiritualidade e pelos mentores desta casa, que São Francisco de Assis nos acolhe, nos inspira e nos ajuda incessantemente nos nossos trabalhos. Que cada um de nós e as respectivas famílias aqui representadas possam receber do alto as tuas bênçãos de paz, serenidade, de harmonia e de amor. Essa busca interna pelas tuas verdades superiores. Abençoa todos os irmãos desta cidade e de outras paragens, para que os trabalhadores do alto
possam socorrer, amparar e diminuir as suas dores. Enquanto nós que estamos aqui, sentindo as vibrações deste ambiente, onde tantos trabalhadores anônimos aqui aportam para nos socorrer e realizar mais um trabalho em cada um de nós. Faculta também a palestrante da noite as bênçãos, as inspirações para que a sua mensagem possa tocar o nosso coração profundamente e que cada um possa se abrir em emoções e sentimentos para absorver a mensagem da noite de hoje. Obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo que Tu nos destes e por tudo que nos dás. Nos abençoa e permanece conosco hoje e sempre. Sobre a vibração desta prece, Pai Santo e Misericordioso, em Teu nome sacrossanto, em nome de Jesus, Teu missionário maior e a nossa esperança, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara, nós damos por aberto nossos trabalhos, desejando que a rosa crística floresça no coração de todos, extensiva aos familiares que ficarem em casa. Agora com a palavra a professora Maia. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. A leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 129. Guarda a paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está em Paulo, Hebreus 10:36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatar os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar, convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita à enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei divina. Então, é um chamamento a cada um de nós, né, a paciência. Somos convocados a termos paciência. Paciência é uma virtude, né? Que o Espírito Joana de Ângeles diz que cada virtude dessa, a paciência, a tolerância, né, levamos 1000 anos para conquistá-la. Então, né, o que pedes? A gente pede, né, tudo que a materialidade, que a gente acha que vai proporcionar para a gente felicidade. Mas nós somos espíritos endividados. Temos que resgatar débitos.
Então, temos que ter paciência. Claro que não vamos nos entregarmos. Devemos orar, devemos cuidar do corpo, mas também devemos cuidar do espírito. Porque aqui nós estamos de passagem. Estamos passando um período em que retornaremos novamente a esta casa, a fim de continuarmos a nossa trajetória evolutiva. Então, vamos guardar a paciência, como diz Emmanuel, porque as dificuldades da vida, elas estão aí porque somos espíritos endividados, né? Só alcançaremos a concretização de nossos projetos de felicidade depois de liquidarmos com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, temos que ter paciência. Paciência é uma virtude e que nós estamos aqui trabalhando para que possamos conseguir, né? Já nesta encarnação, o momento é agora. Toda palestra espírita, os tempos são chegados. Chegados como, né? Porque vai acontecer nenhum maremoto, terremoto, pode até acontecer. Mas é porque nós temos que trabalhar justamente as virtudes que ainda nós não temos. Construindo dentro de cada um de nós. Porque o reino de Deus é a construção do amor no coração de cada um de nós. Então, a salvação, ela é individual. Essa construção é o burilamento, é o desprendimento dos bens materiais, né, em detrimento dos bens espirituais. E que a tarefa não é fácil, mas é necessário e é preciso começar. Urgentemente, era para ontem. Os espíritos nos dizem, todas as reuniões eles nos alertam. Vamos trabalhar em prol do nosso aperfeiçoamento moral. Então, que Jesus abençoe a reunião de hoje. Sim, vou avisar. E que a palestrante seja intuída para que ela possa transmitir uma mensagem. A mensagem do Cristo é uma mensagem clara, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem profunda que toca o coração de cada um de nós. Estamos também avisando do recomeço dos cursos. Nos domingos, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, já estamos no capítulo, estudamos hoje o capítulo 37, às 6h30 ou 18h30. Quem quiser participar, as obras de André Luiz, estamos já quase terminando o Nosso Lar. Na segunda-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa às 19h30 ou 7h30 e vai até às 9 horas. Então, estejam todos convidados. Também tem na quinta-feira, né, com Caminha, tem um curso que eu já soube. Né, estejam todos convidados a participar do grupo de estudo. Muita paz a todos. Irmãos e minhas irmãs, nós contamos hoje com a presença da professora Ibele, que é responsável pela reflexão da noite de hoje. Quer falar lá no microfone? Fique à vontade, a Casa do Caminho é sua. Seja bem-vinda. E os irmãos que estão pela internet recebam a nossa saudação mais carinhosa, desejando que a rosa quística floresça no coração de todos. E também aqueles outros que acompanham pela internet nesse momento. Nossa saudação fraterna e que Jesus nos abençoe e nos permita a sintonia com a equipe espiritual que nesse momento se faz presente, atuando sobre cada um de nós no processo terapêutico de autoiluminação. E eu escolhi para introduzir a nossa reflexão de hoje, que é uma reflexão pertinente para o momento que nós atravessamos, e é interessante perceber como as leituras e até a música que Luci escolheu para cantar, a leitura que
Ailton fez, vão somando com o tema e com as escolhas que eu fiz para a reflexão de hoje, porque eu resolvi refletir com vocês sobre a vida e a morte, com o tema sim, a vida, sempre. Mas é impossível refletir sobre a vida sem refletirmos sobre o fenômeno da morte. Eu sei que o nome morte ainda assusta muita gente, mas eu espero que no final das nossas reflexões, esse medo tenha sido, pelo menos, amenizado, para que a gente consiga conviver com um fenômeno biológico, natural, uma fatalidade biológica, como nos coloca Joana de Ângeles, de uma maneira menos sofrida, porque Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que a dor é cinzel, é elemento que nos auxilia a caminhar, mas o sofrimento é opção nossa. Diante da dor, nós podemos acolher aquele momento com gratidão a Deus e transitamos o momento de dor sem tanto sofrimento. Ou nós podemos nos negar a aceitar. E aí o sofrimento é superlativo. E como a gente sabe que não está aceitando aquele momento, que também é a materialização das nossas necessidades e da misericórdia divina em nossas vidas, quando a gente começa a perguntar por quê? E aí eu escolhi um trecho que está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. E eu escolhi mais precisamente aquele trecho em que Lucas narra que Jesus diz, diante de alguém, de um jovem, que se dirige a ele e diz: mestre, eu quero seguir-te, mas antes, deixa que eu volte e sepulte o meu pai que morreu. E eu confesso a vocês que na minha infância e no início da minha adolescência, porque eu venho de uma família católica, eu achava muito estranha a resposta de Jesus, quando ele dizia ao jovem: deixai aos mortos a tarefa de enterrar os seus mortos. E eu dei muito trabalho ao padre da Igreja do Rosário, porque eu queria que ele me explicasse e as explicações não eram suficientemente claras, convincentes, para que a minha vontade de entender fosse suprida. Porque eu ficava pensando, mas eu ia abandonar meu pai insepulto? Isso vai contra tudo. E o honrarás a teu pai e a tua mãe. E o amor que Jesus ensina até aqueles que nós não conhecemos. E aí, um belo dia, eu faço uma viagem, vou para Recife, e minha irmã vai à Seara de Deus, no bairro do Janga, Praia do Janga, na cidade paulista. E eu acompanho. E acompanhei, claro, sabendo que quando chegasse em Campina, ia ter problema com minha mãe, que deve agora estar ouvindo essa palestra, porque se encontra desencarnada há pouco mais de 2 meses. E lá, me parece que naquela noite a espiritualidade respondeu todas as minhas perguntas que eu tinha feito ao longo da minha então curta existência, porque eu tinha 17, estava pertinho de completar 18 anos. E foi ali que eu encontrei a doutrina dos Espíritos. E esse trecho de Lucas, eu escolhi para hoje, porque Kardec faz um comentário, que eu vou ler um trecho, e vocês podem ler a íntegra do comentário depois, em que ele diz assim: a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte. Então, eu sinto dizer que os aqui encarnados estão mortos, inclusive eu. E que os aqui desencarnados estão plenamente vivos. E se basta a gente mudar esse foco de visão e começar a perceber que o corpo físico nos amortalha, porque nos faz esquecer o passado, que é misericórdia, porque
faz com que as nossas faculdades espirituais se tornem menos efetivas, com que a nossa inteligência seja menos brilhante, com que as nossas aptidões espirituais sejam abafadas. Então, basta essa visão para nós começarmos a perceber a morte por um novo viés, por um novo modo de olhar. E nós vamos começar a perceber que quando alguém que nós amamos parte pelas portas da desencarnação, no fenômeno biológico da morte física, ele retorna ao grande lar num processo que pode ser de libertação. E aí, por que eu digo pode ser? E aí nós começamos a refletir sobre outros vieses da nossa fala. Então, nós vamos iniciar, já que nós fizemos esse contraponto, ou melhor, essa confluência entre vida e morte, vida no seu aspecto de convívio físico entre nós no campo material, e morte como esse fenômeno de, não mais de destruição, mas de passagem, de processo de mudança de estado vibratório. Nós vamos começar a entender por que é que nós ainda tínhamos ou temos uma visão tão negativa enquanto humanidade da morte, tá? E aí nós vamos analisar duas coisas. Por que a gente tem tanto medo da morte? Primeiro, eu gostaria de dizer a vocês que essa é a nossa melhor edição, tá? Cada um de vocês está no melhor momento da sua história espiritual. Cada encarnação nossa, nós somos uma edição revista, melhorada e ampliada. Então, no livro de nossa vida, essa nossa existência é o nosso melhor momento. E aí, olhando para mim, agora não para vocês, se essa é a minha melhor edição, as anteriores foram uma desgraça. E aí, provavelmente, eu não devo ter vivenciado o fenômeno da morte com tanta tranquilidade. Eu devo ter sido... Vocês já viram um desenho animado que está rodando na internet agora, da morte correndo atrás de um calanguinho aqui no Nordeste? Eu devo ter sido aquele calanguinho. Quem não viu ainda, dá uma olhada. Eu devo ter dado um trabalho danado. Esperneado, gritado, brigado. Não fui educada na hora de morrer. Nas outras encarnações, com certeza não. Então, a gente traz essa ideia de que é ruim, de que é pesado, de que é sofrido. E a gente traz essa ideia e a gente materializa ainda mais através de uma visão mítica. Porque o mito é a primeira tentativa do ser humano de explicar o que ele não consegue explicar. E os gregos, eles criaram uma figura que está lá representado no vídeo do tal calanguinho, nosso conterrâneo, assim, bem nordestino, correndo da morte. E a morte lá é representada com a figura de um deus, uma deidade, uma divindade da Grécia Antiga, chamada Thanatos, que é, na verdade, um rosto de caveira, né, com uma roupa escura, porque ele era o filho da noite, o filho das sombras, e ele é uma representação arquetípica das sombras que nós trazemos do nosso passado, porque nós somos luz. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus. Nós precisamos apenas fazer com que essa luz se potencialize e dissipe as sombras que nós trazemos do nosso passado, oriundas daqueles momentos equivocados em que nós agimos contrariamente à lei de Deus, que Jesus resumiu no amor, quando ele foi questionado. Qual a maior dos mandamentos? Ele resume toda a lei e todos os profetas em amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, do passado, nós trazemos essas sombras, essas encrencas, esses momentos de desvio da lei de amor. E aí, nós trazemos essa sombra que precisa ser dissipada. E Thanatos é o filho dessa sombra. A morte é filha do afastamento da lei de Deus, da lei de amor. Por outro lado,
Thanatos, ele traz dois objetos interessantes nas mãos. Ele traz uma urna onde estão as cinzas da matéria morta. E ele traz uma borboleta, o símbolo da vida que se renova. Então vejam que são dois símbolos que se complementam. No momento em que eu compreendo a transitoriedade da vida material, e ela deixa de ter importância para mim, ela se torna a cinza que o vento leva, algo extremamente transitório. E eu liberto a imagem simbólica da borboleta, que é a ideia do renascimento, da eclosão da vida daquele casulo inerte. E essa simbologia de Thanatos, nós só conseguimos dissipar essa sombra no momento que nós não acreditamos mais que a vida é eterna. No momento em que nós passamos a ter certeza, a saber. Porque o verbo crer tem um outro verbo que se chama descrer. Mas para o verbo saber, não existe um verbo em sentido contrário. Quando você crê, você pode desacreditar depois. Mas quando você sabe, você tem a convicção. E essa certeza ninguém vai lhe tirar. Daí Jesus ter dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É necessário conhecer para saber e libertar-se. Enquanto nós ficarmos na crença, nós vamos continuar temendo as sombras de Thanatos, esquecidos, que o próprio Thanatos nos traz, a impermanência da matéria numa mão e o eterno recomeço da borboleta na outra mão. Nós somos esses casulos divinos com borboletas esperando para voar. Só compete a nós romper o casulo. E o segundo momento é porque nós ainda, enquanto humanidade encarnada, enxergamos a morte como um castigo. E é fácil a gente perceber como a gente ainda encara a morte como um castigo. Quando morre alguém muito bom, a gente diz assim: coitado, uma pessoa tão boa e morreu. Hoje, um dos fundadores do Centro de Valorização da Vida, o nosso querido CVV, voltou à pátria espiritual, o companheiro Jacques. E lá em casa, quando Marcílio disse: Cibele, voltou à pátria espiritual, eu disse: com que alegria deve ser recebido. Porque alguém que idealiza um CVV que se expande não mais a nível nacional, mas internacional, que tem dado frutos de vida, de socorro aos nossos irmãos em depressão, com as síndromes diversas, em momentos de angústia e com pensamento suicida, com ideação suicida, plantou sementes de luz e, com certeza, rompeu o casulo e, borboleta feliz, retornou ao grande jardim de Deus. Nós desejamos a morte dos maus. Nós desejamos, enquanto humanidade terrena, que se instaure algo que é extremamente anticristão, a pena de morte. Quantas vezes nós ouvimos nas redes sociais, vemos postagens de pessoas que dizem: tem que matar. Como se matar fosse resolver o problema de um irmão nosso que delinquiu. Mas qual de nós não delinquiu na nossa história espiritual? Se nós não tivéssemos delinquido, nós não estaríamos nesse mundo de expiações e provas. Estaríamos em outros mundos, vivendo outras experiências. Então, se hoje nós não delinquimos, mas no nosso passado nós o fizemos. E no lugar desses irmãos que hoje delinquem, o que será que nós faríamos? É necessária a simpatia de se colocar no lugar do outro para não julgar. Porque às vezes nós olhamos o outro que erra e diz: mas como ele tem a coragem de fazer isso? E esquecemos que Jesus
quando o nosso planeta, há cerca de 4,6 bilhões de anos, estava em processo de formação, já era um espírito crístico. E vem, há cerca de 2.000 anos no passado, adentra essa psicosfera pestilencial do planeta Terra, num gesto de amor que nós não conseguimos aquilatar, para nos ensinar a imortalidade, para nos falar dessa vida plena que se distende antes e após as portas do túmulo. Nós achamos que a morte é um castigo, e tanto é assim que algumas filosofias consideram a morte como o fim. As filosofias, o niilismo, que apregoa que depois da morte física é o nada. E outras escolas religiosas consideram a morte como a interrupção da vida, num sono sem sonho. E nós vamos encontrar o nosso André Luiz no livro Nosso Lar, quando trata das câmeras de retificação, nos narrando companheiros nossos, irmãos nossos que desencarnam e que passam décadas dormindo o sono profundo, porque morreram convictos de que entrariam num hiato, num intervalo de tempo, num sono sem sonho. Infelizmente, o sono é agônico, é com sonhos. E dependendo de como viveram aqui, sonharão lá. Colocamos também a vida no campo material, fruto do materialismo. Passamos a acreditar que somos esse corpo, a investir as nossas energias em termos sempre mais, insaciavelmente. E esse engano, ele gera uma coisa que os psicólogos costumam chamar de marcas do uso. O que é uma marca do uso? Quem tem um anel ou uma aliança há muito tempo, eu costumo dizer a Marcílio que ainda que eu tirar a aliança, eu continuo casada com ele. Porque é tanto tempo essa aliança no dedo, que já tem uma marca. É uma marca do uso. Se a gente está com um agasalho num dia frio, e a gente passa muito tempo, quando a gente tira, a gente leva uns segundos para se acostumar sem o peso do agasalho. Se a gente está dormindo com um cobertor mais pesado e a gente se move de noite e o cobertor sai, às vezes a gente acorda de imediato porque sente falta daquela marca. São as chamadas marcas do uso. O corpo material, ele capta as sensações do meio e transmite via perispírito, que é um corpo semimaterial, que faz a ligação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Tem outros corpos, mas vamos ficar com esses 3 para não confundir muito a cabeça da gente, porque isso é matéria para um seminário ou um grupo de estudo imenso. O corpo físico capta as sensações, transmite via perispírito para o ser imortal que nós somos. E aí a gente começa a confundir as coisas e começa a achar que é esse corpo físico. E o interessante é porque tem um escritor católico, um teólogo, filósofo, chamado Teilhard de Chardin, e ele diz que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Esse trocadilho, ele diz para a gente que o que nós somos de fato são espíritos. Estamos aqui temporariamente. Mas aqui não é o nosso lugar, não é a nossa casa, não é a nossa realidade. E nós não podemos esquecer disso. Perder o corpo é perder uma veste. André Luiz nos diz isso logo no início do livro Nosso Lar, quando ele escreve uma mensagem belíssima sobre a vida e a morte. E essa ligação com as sensações da matéria, elas têm consequências. Se a gente está muito ligado à matéria, quando a gente desencarna, a gente vai ter uma dificuldade imensa. A gente vai procurar
a comida preferida. Daí, a espiritualidade sempre aconselha uma alimentação frugal. Coma pouco. Eu sou gordinha, mas eu não como muito não, viu? Antes que vocês comecem a pensar errado. Eu tenho um distúrbio metabólico. Deve ter sido uma comilona em outra encarnação. Coma pouco. Viva com leveza, com simplicidade. Não precisa amontoar coisas em casa. Lá em casa eu tenho comigo uma coisa, a cada 6 meses, dá uma geral. O que não está usando, joga, doa. Se der para doar, doa. Se tiver entulhado mesmo, põe no lixo, separadinho para ser reciclado, qualquer coisa assim. Mas não se apega. Porque se a gente confunde e se a gente gera uma ligação muito forte com as coisas materiais ou com as sensações materiais, a gente fica confuso na hora de desencarnar. E André Luiz, em Nosso Lar, também nos fala que foi preciso um dos ministros estabelecer uma lei, porque o pessoal chegava em Nosso Lar, gente, querendo um churrasquinho, uma buchada. Ele disse, não, aqui vai ser um caldinho nutritivo, chama-se sopa rala no Nordeste, e frutas. Mas não é fruta assim, jaca. Não, minha gente. É uma frutinha leve, que eles condensam, tá? Acho que uma uvinha sai, mas uma jaca, coma aqui, porque lá não vai encontrar, não. Então, olha como a coisa é séria, como a gente estava chegando deseducado no plano espiritual. Isso sem falar, né? Meninas, amigas, cuidado com as coleções de sapatos, de bolsas, porque lá não vai ter isso não, viu? Vão se desapegando. E os rapazes também. Se a gente tem um apego pequeno, obviamente, a gente fica mais lúcido. A gente se adapta com muito mais facilidade quando chegamos ao plano espiritual. E, retomando André Luiz, ele nos diz que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. E Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, dando o seu aval à fala de André, nos diz que a vida é inextinguível, embora desenvolvendo-se por etapas no corpo e fora dele, é sempre real e vitoriosa sobre a morte. E aí a gente começa a pensar, né? Como professoras de biologia, né? Tem um bocado aqui nessa casa. A gente começa a pensar assim, em nascer, viver, morrer. Não vou nem para o evoluir e renascer sempre. Mas vamos ficar no nascer, viver e morrer. Que são 3 fenômenos biológicos. Mas vamos analisá-los à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. No citado capítulo 23, item 8, que nos diz assim, quando a gente lê o texto, e eu aconselho que vocês leiam em casa, o que é nascer? Nascer é enterrar-se espiritualmente. Claro, se a nossa realidade é espiritual, para renascer, nós precisamos nos enterrar num corpo de carne. Encarnar é enterrar-se no corpo de carne. Então, nascer é enterrar-se espiritualmente. E aí Kardec, extremamente pedagógico, faz uma diferença. Ele diz que a alma é o espírito encarnado. Então, vocês estão vendo uma alma. Que a gente tem uma história aqui no Nordeste, né? Dizer assim, eu vi uma alma. Alma a gente vê toda hora, né? Na verdade, se eu aparecer um dia aqui, depois do meu desencarne, do meu desenlace físico, vocês vão ver o meu perispírito. Vocês também não vão ver um espírito. Porque quando Kardec perguntou, é o espírito uma forma de energia? A espiritualidade superior respondeu,
Por pobreza de linguagem vossa, diremos que sim. Ou seja, a gente não ia entender o que era. Então a gente vê o perispírito. A alma, nós estamos vendo agora, que é um espírito encarnado. O que é viver? É a oportunidade de aferir aprendizados e reajustar-se com a lei de Deus. Quando nós aferimos aprendizados, e esses aprendizados podem se dar fora do corpo em que momento? Durante o sono físico, nós nos emancipamos parcialmente, os laços fluídicos continuam existindo. Mas a gente sai e vai bater perna. Bater perna aonde? Aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Nós vamos para onde os nossos sentimentos nos conduzirem. Daí a importância da prece antes de dormir, da leitura de uma página edificante, para que a gente não vá bater perna onde não deve, onde não vai nos ajudar no aprendizado autoiluminativo. Quando acordar, pense no que foi que você fez enquanto estava dormindo e você vai descobrir para onde você foi. Também podemos aprender fora do corpo aqueles de nós aqui presentes que estamos destituídos do corpo físico, desencarnados, estamos em processo de aprendizagem. Então, as provas que nos chegam, elas só chegam depois que nós recebemos a lição. Aí, às vezes, a gente diz assim, mas eu não estava preparado para essa prova. Estava. Se não aprendeu direito, não prestou atenção na aula, é porque não foi bom aluno, mas a lição veio antes. E as expiações? As expiações são os reajustes com a lei de amor. Toda a sombra vai ser reajustada, vai ser iluminada, dissipada, através dos processos expiatórios. Então, quando a gente está sofrendo, a gente precisa estar grato, porque ao invés de estar se comprometendo, a gente está resgatando uma dívida. E quem não fica feliz quando resgata uma dívida? Não é verdade? A gente fica feliz quando resgata uma dívida no banco, quando resgata uma dívida no cartão de crédito. Então, com a vida, a gente também precisa se felicitar de estar resgatando as dívidas. E morrer? Morrer é voltar para casa. E aí eu tenho uma novidade para vocês, tá? Às vezes o pessoal diz assim, quando eu morrer e for embora da Terra. Ninguém vai embora da Terra. Pelo menos não queiram ir. Porque, segundo a informação da espiritualidade superior, ou seja, Emmanuel, através de Chico, Joana, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, desde o século XVIII está havendo uma triagem. Mas da década de 70 do século passado, 1960 e alguma coisa, começou um esvaziamento dos umbrais terrenos. Então, a área do umbral está sendo esvaziada. E aí, Cibele só tem uma escolha. Ou ela dá para a gente agora, ou ela não volta para o umbral, porque não tem umbral para ela voltar. Quem desencarnar e não tiver condições de permanecer na Terra, não tiver uma propensão ao bem, também não está esquecido da divindade, não. Mas vai para um planeta, digamos assim, na pré-história. Esqueça o Wi-Fi, esqueça até o ônibus, esqueça tudo, porque você vai inventar a roda. Você vai entrar para a história de uma nova humanidade. Porque os umbrais estão sendo esvaziados. É isso que configura o momento de transição. A transição é nossa, dissipando as sombras e fazendo com que a nossa luz se projete em profusão. Então, nós não pretendemos sair da Terra, nós devemos trabalhar para permanecer na Terra. E o que é que vai acontecer, então, quando a gente morre? E que deve estar acontecendo agora com a gente. É uma mudança de faixa vibratória. Uma mudança de prioridades na vida. Isso não quer dizer que você nunca mais vai estudar, não. Estude.
Porque Emmanuel diz que a gente cresce, a gente alça voos ao infinito quando a gente desenvolve a asa do saber e a asa da moral. Então, continue estudando. Agora, se levar bomba no Enem, se perder uma disciplina na universidade, se fizer uma seleção para uma pós-graduação e não passar, entenda que isso não é o final da vida. A vida não se resume nisso. A vida não pode se resumir na conquista de títulos. A vida é muito maior. Tente outra vez. Se prepare novamente, tente de novo. A mesma coisa com os nossos filhos. Se os nossos filhos estão se preparando para alguma seleção, alguma prova, algum concurso público, é preciso a gente dar essa tranquilidade a ele e dizer, olha, se você passar, ótimo. Se você não passar, eu estou aqui do teu lado, te apoiando. Você tenta de novo, até que você um dia consiga. Porque além do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa busca, existe algo muito superior, que é a permissão de Deus para que aquilo aconteça. E às vezes, gente, o que parece uma desgraça naquele momento é uma bênção sem tamanho mais adiante, um aprendizado imenso para aquele espírito. E aí Joana de Ângeles nos diz que quando nós fizermos essa mudança de padrão vibratório, ou seja, quando a gente deixar o corpo físico pelo fenômeno da morte biológica, ela nos diz que o que é que nós vamos encontrar do lado de lá? Tá? Deve estar todo mundo se perguntando, né? E aí ela diz para a gente assim, a vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto na indumentária carnal. Ou seja, se você leva uma vida cultivando a paz, cultivando as relações fraternas, cultivando o trabalho no bem, é isso que você vai continuar fazendo lá. Se você aqui vive reclamando, maldizendo, é isso que você vai encontrar lá, por uma coisa chamada sintonia. Nós vivemos num mundo, num universo de energias, e nós sintonizamos com outras mentes encarnadas ou desencarnadas que se afinizam conosco e com as quais nós nos afinizamos. Então, a vida que a gente leva aqui nos fala da vida que nós vamos levar do lado de lá. E aí alguém pode estar pensando, estou perdido. Tá não, ajusta o passo. Agora, cuidado para não ajustar o passo com o frevo, com o funk. Ajusta com o Evangelho de Jesus. E aí, com certeza, você vai chegar do outro lado com toda a tranquilidade do mundo. E Joana prossegue. Vive, portanto, como se estivesses a cada momento preparando-te para renascer, além e após o túmulo. Tendo a consciência de que vamos voltar e não sabemos quando. E aí, claro, né, se a gente está excessivamente ligado, sintonizado com os elementos materiais, a gente vai ficar apegado excessivamente à família, à casa, ao trabalho, aos estudos, às coisas que a gente tinha aqui. Eu lembro sempre que minha mãe costumava dizer, quando minha filha era um bebezinho, ela dizia assim, se eu morrer agora, na linguagem católica, né? Ela desencarnou católica ainda, mas já tinha lido uns livros espíritas. Ela dizia, se eu morrer agora, eu não vou embora, não. Eu vou ficar aqui dentro, que eu tenho que cuidar de minha neta. Era a primeira neta, aí vocês imaginam, né? 3 netos já adultos, aí nasce uma guria, aí a avó se abestalha. E eu dizia, mãe, não faça isso não. Mas filho nem sempre é muito escutado. E aí quando minha filha estava com uns 7 para 8 anos, mãe disse isso e ela olhou e disse, faça isso não. Vamos combinar assim? No dia que a senhora desencarnar,
a gente pede a Jesus para ele deixar a senhora voltar, minha filha. Aí minha mãe olhou para ela e disse assim: isso é possível? Ele vai deixar? Ela disse: vamos pedir. Ele deixa. E, gente, por incrível que pareça, foi a última vez que eu vi minha mãe dizer isso. Então, a compreensão de que nós vamos e voltamos, dessas viagens que nós fazemos, deu uma tranquilidade a ela. E, realmente, ela partiu e foi tranquila, graças a Deus. Quando a gente se educa nesse processo, a gente não morre. E a gente não morre por quê? Porque a gente começa a cultivar a retidão moral. Porque não é tão difícil agir corretamente no mundo. É antes de agir perguntar: se alguém fizesse isso que eu vou fazer, eu ia gostar? Se a resposta for não, então não faça. A gente passa a sonhar com o ideal ético de Jesus. E eu digo sonhar porque nós estamos milhões, bilhões de anos distantes da perfeição do Cristo. Mas nós podemos sonhar com a ética, com a vivência da ética do Cristo. Porque quando Kardec perguntou, no Livro dos Espíritos, qual o modelo de perfeição a que nós poderíamos almejar na Terra, a resposta foi: Jesus. Então, ele é o nosso objetivo, ele é o nosso modelo, ele deve ser o nosso sonho, o nosso ideal. Então, nós devemos sonhar em sermos como ele é conosco. E nós devemos aspirar ao amor, mas não a esse amor vulgar do mundo, ao amor fraterno, que faz com que no lar se estabeleçam relações de afeto real, onde os cônjuges sejam, antes de mais nada, amigos, para depois serem amantes. Porque nenhuma relação consegue sobreviver quando ela é alimentada apenas pela sensualidade, pelos laços da sexualidade. É preciso que exista muito mais. É preciso que exista companheirismo, cumplicidade, compreensão. Que a relação entre pais e filhos seja uma relação de irmãos mais velhos que orientam amorosamente os irmãos mais novos, sem perder a autoridade. Porque o papel de pai e mãe é de orientador, não é de amigo. Amigo é aquele que encobre tudo quanto é traquinagem que a gente faz. Pai e mãe tem que orientar, tem que colocar limites claros. E que entre os irmãos reine a fraternidade real. Porque é tão bom ter irmãos. Só sabe o que faz falta um irmão quem não tem um irmão. E irmão, gente, todo mundo tem problema. Às vezes a gente diz: mas minha família é problemática. Mas é problemática porque a gente também é. Se a gente vê naquele pacotão promocional, é porque é tudo igual. Tudo farinha do mesmo saco. Não tem nenhum santo. Então, se a gente começar a olhar as coisas desse ângulo, a gente começa a dizer: fulano é complicado, mas eu também não fico atrás. E aí as relações começam a se tornar mais fraternas. E a gente começa a perceber que se o outro é encrencado de um jeito, também tem virtudes de outro lado. Porque todos nós o temos. E aí a gente começa a perceber, sintonizar com irmãos mais suaves, irmãos mais tranquilos, e a gente começa a perceber que a morte não é um game over, não é o final do jogo, é só o início. É o momento da aferição de valores, de conquistas educativas na escola da Terra. E essa aferição não vai ser feita por nenhum juiz, somos nós. É a nossa consciência que vai nos dizer do que necessitamos. O único juiz, o único tribunal, o juiz somos nós, o tribunal a nossa consciência. O código, as leis divinas, que estão escritas
em nosso ser imortal, em nossa consciência eterna. E aí, nós precisamos lembrar que um cristão não se mede pelas vezes que ele caiu. O valor de Pedro não está no fato dele ter negado Jesus 3 vezes, mas no fato dele ter chorado a negação de Cristo 3 vezes e ter construído a casa do caminho, onde ele salvou centenas de vidas, onde ele alterou a história de irmãos que se iluminaram ali, onde ele acolheu Estevão, mas onde ele também acolheu aquele homem que foi pego com a mulher em adultério. E que Amélia Rodrigues nos conta que foi acolhido por Simão Pedro na casa do caminho. Madalena, não é medida a grandeza de Madalena pelo fato dela ter sido prostituta, mas pela conversão daquela mulher que distribui todos os seus bens e que Divaldo Franco, numa das falas mais belas que eu já ouvi dele, no Congresso Espírita de Goiás, revela que aquela mulher que entra na casa do homem rico, do fariseu, e de joelhos lava os pés de Jesus com perfume e seca com os próprios cabelos, era Madalena. E que mais tarde, quando o mestre retorna, redivivo, é ela a quem ele primeiro se apresenta. E é ela que abraça os leprosos como filhos de seu coração, partindo ela própria do corpo físico pelas mãos da lepra, mas iluminada pelo amor, porque ela tinha sede de amor quando ela busca o mestre, lá na casa de Simão Pedro, como está narrado em Boa Nova de Humberto de Campos. Não se mede Judas pela traição daquele momento equivocado, em que ele depois, num gesto de desespero, como tantos irmãos nossos, ainda hoje, parte do mundo físico pelas portas do suicídio. Mede-se Judas pelas reencarnações dolorosas que ele tem por séculos, até que, na pessoa de Joana d'Arc, na França, ele consegue redimir-se e retorna ao colégio apostólico, sendo hoje novamente o 12º apóstolo de Jesus. Não se mede Saulo de Tarso pelas perseguições que ele instaurou contra os cristãos, mas pelo seu encontro com Jesus às portas daquela Damasco simbólica, em que ele se converte em Paulo, o apóstolo dos gentios, e sai pelo mundo, instaurando as igrejas e ensinando o evangelho do Mestre, e entrega a sua vida de tal forma que já não era Paulo que vivia, era o Cristo, que se movia pelo mundo, que falava, que ensinava, pela boca e pela vida de Paulo. Nós não vamos ser medidos pelos momentos em que caímos, mas pelos momentos em que corajosamente voltarmos os nossos olhos para o Cristo e perguntarmos: Mestre, que queres que eu faça? E nos reerguermos e caminharmos, porque Jesus, esse Mestre amoroso, esse Senhor que vem das estrelas longínquas e se faz presente, envolvendo-nos com a sua energia amorosa, porque a aura magnética do Cristo envolve o planeta Terra. Esse Mestre que nos ouve nesse momento e nos abençoa, nos ama profundamente e estará conosco pelos séculos dos séculos, como sempre esteve. Que a nossa mensagem seja a mensagem da vida,
Que nós possamos a cada dia erguer as nossas vozes em gratidão a Deus. E que nós possamos acolher os nossos irmãos de caminhada, dizendo a eles a palavra de alento, fazendo pelos desesperados a prece amorosa, envolvendo aqueles que temem a morte ou que acreditam que a vida se encerra no túmulo, na mensagem de vida eterna de Jesus, no Evangelho de Deus que nos foi trazido por Ele. E que a Mãe Santíssima, que Ele nos oferta naquele momento do Calvário, possa nos envolver, a nós e a todos os filhos de Deus da terra, em seu manto de bênçãos, nessa noite e por todos os dias que sucederão, iluminando as nossas consciências e nos fazendo sentir que a vida é o cântico eterno e que a morte é só uma ilusão. E que, como dizia o poeta, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, quando o amor que Jesus nos ensina for o que nos move pelos caminhos do mundo. Amemos, e tudo mais será solucionado. Muito obrigado por essa noite, pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Agradecemos a palestra da professora Cibele. Temos certeza que todos nós nos enriquecemos na noite de hoje com sua palavra, que continue iluminada, abrindo mais luz pelos caminhos da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, agora vamos encerrar a primeira parte do nosso trabalho e vamos convidar os irmãos responsáveis pela segunda parte das nossas tarefas, para que nós possamos diminuir a dor do nosso próximo, tanto encarnado como desencarnado. Senhor da vida, Deus eterno e infinito, Pai, que estás aqui presente no cosmos imenso, profundamente agradecidos pela mensagem que nos proporcionaste através do Evangelho. Santifica tudo que tentamos fazer de bom na noite de hoje até esse instante. E na segunda parte da nossa tarefa, tua mão poderosa e santa esteja nos abençoando, para que possamos diminuir a dor do nosso próximo, que é a continuação de nós mesmos. E a nossa consciência cósmica descubra em cada ser humano um filho da mesma divindade que nós, herdeiro das mesmas esperanças também. E agradecidos por tudo, meu Deus, te pedindo que teu olhar de misericórdia se estenda sobre esse planeta inteiro, particularmente para essa pátria que nos escolheste para renascer. Que o Brasil seja realmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho do Cristo, teu Filho, segundo é previsto pelos Espíritos superiores. E certo que estamos próximos de uma mudança de comportamento na vida pública brasileira, segundo as mensagens recebidas por seres iluminados. Talvez menos tempo do que se imagina. No começo, talvez lá, já daqui mais uns 30 anos, ou 30 e poucos anos, esses espíritos embrutecidos que inquietam as almas de todos nós, através da droga, da violência, do crime, de todos os matizes, esses irmãozinhos que descuidadamente vêm trazendo tanta perturbação, eles estão perto de perder a habitação onde estão vivendo. E segundo as palavras do mundo espiritual, são aqueles que querem evoluir em termos de amor, herdarão a terra, como disse Jesus. E agradecidos, meu Deus, e pedindo também que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos lares, abençoando aqueles seres a quem amamos, santificando aqueles que nos ajudam a caminhada. Agradecido por tudo e te pedindo realmente muitas bênçãos para o Brasil, em teu nome sacrossanto, e em nome desse Jesus imenso que é a nossa constante esperança. Como dizia Arcanjo Renan, simplesmente incomparável, que as falanges amorosas de São Francisco de Assis, patrono desta casa, conclaram o seu grande amor de maneira plena e total.
e das falanges amorosas e todos os franciscanos que ficam ao nosso lado no transcorrer das nossas tarefas. Nós declaramos essa primeira parte do nosso trabalho, certo de que as bênçãos do céu estarão conosco a partir dessa segunda etapa que vamos iniciar daqui a instante. Muita paz, que os irmãos que estão pela internet ligados à Casa do Caminho permaneçam sempre, aos domingos, em contato conosco, ouvindo mensagens como a que ouvimos hoje. A nossa preocupação é melhorarmos a pessoa do nosso próximo, que é também nosso irmão. Sobretudo aqueles que são mais desequilibrados, mais angustiados, cujas vidas são mais difíceis que a nossa. Que os irmãos continuem prestigiando a Casa do Caminho, porque essa casa não tem dono, essa casa realmente pertence aos espíritos, de maneira que convivemos com ele há muito tempo e recebemos diariamente testemunho do seu amor. Obrigado por tudo.